parte acadêmica, Maurício Copertino, queria que você falasse sobre o curso da CBF Academy. Muito importante dentro do meu processo como treinador, foi fundamental, era uma coisa que eu buscava, né, dentro do futebol brasileiro. E quando eu iniciei minha carreira como auxiliar técnico, não existia nada, né, no Brasil. 2007, com o Nenê Bellarmino lá no Sertãozinho, realmente era muito difícil. E quando eu fui para a CBF trabalhar com a Seleção Brasileira Olímpica, eu descobri esse curso que tinha lá dentro da CBF. Foi muito importante para mim, me ampliou muito meus horizontes, né? Era uma coisa que eu estava buscando, não só ter sido atleta, na minha ideia, não era uma coisa que eu sentia falta de alguma coisa, sabe? Principalmente quando eu ia para a Europa, ver jogos, ver treinos de profissionais lá, eu via que a construção dos treinamentos eram diferentes, né? Toda a situação metodológica. Quando eu vinha para cá era muito diferente, né? Então eu acho que isso daí foi fundamental, como eu te disse, né? Dentro do meu planejamento de carreira, ter esse equilíbrio entre o ex-atleta, trazendo toda a expertise de ex-atleta, que é muito importante e é fundamental para o entendimento do teu trabalho no futebol, principalmente no futebol brasileiro, com a parte metodológica do futebol, conhecer todos os processos, saber o que é, como aplicar, como se organizar, isso tudo é fundamental na minha formação como treinador de futebol e foi muito importante a licença Pro da CBF Academy. Existia esse hiato no futebol brasileiro, porque todos os grandes treinadores até a década de 90 aprenderam sozinho, na prática, errando, empiricamente, e foram criando a sua carreira, construindo a sua carreira, conquistando títulos e conquistando nome, bagagem. Mas ficou muito pouco, não tem literatura, não tem livros, não tem ensinamentos. Quando surge o curso da CBF, foi para ocupar essa parte, trazendo conhecimento para os novos treinadores? Total, isso daí fez uma diferença muito grande. Esses treinadores que fizeram história no futebol brasileiro, posso citar alguns aqui, Rubens Minelli, Tele Santana, Professor Cilinho, Enio Andrade. Cara, esses caras foram... Lula, treinador do Santos, da época do Pelé, que passou 12 anos. Brandão. Foi um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Pouca gente cita o nome desse profissional, né? Ficou 12 anos, ganhou todos os títulos possíveis com o time de futebol. Tá certo? Aí o cara fala, pô, mas era o time do Pelé. Não importa, cara. Foi o maior time de futebol do mundo, né? Que o mundo já viu jogar futebol. Esse cara comandava lá o time. Então, esses caras, na minha opinião, foram heróis, porque eles foram empiricamente fazendo um processo. Saíam de ex-atleta, já pegavam o clube e já começavam a dar os seus treinos, enfim, do jeito que eles imaginavam, fazendo os seus microciclos, né, para poder ter o sucesso que tiveram. E eu acho que dentro dessa geração um pouco mais experiente para trás, só o professor Parreira, que teve a oportunidade de estudar, de ter ido para a Europa. Eu não me lembro o outro profissional o Paulo Autuori também, que trabalhou muito tempo em Portugal, talvez tenha participado ali de alguns processos, né? Mas a grande maioria foram realmente na raça, como a gente fala aqui no Brasil, né? E ganharam tudo que ganharam, né? Não só, parece que foram 17 mundiais, interclubes, 5 mundiais trouxeram para o Brasil. Então, a gente tem muito orgulho desses profissionais que iniciaram lá, quebraram o muro, né? Esses caras que sangraram a mão, quebrando o muro para a gente poder tá indo no mesmo passo aí. Quem sabe, num futuro próximo aí, tá também tendo o mesmo êxito que esses profissionais tiveram. No mesmo passo segue a Conmebol. Ainda não tem o curso efetivamente falando, mas a Conmebol tem essa preocupação agora de valorizar e qualificar os treinadores da América do Sul. Falta esse curso na América do Sul para que tenha um intercâmbio do treinador brasileiro com o argentino, com o uruguaio, com o paraguaio, com o chileno, enfim, treinadores sul-americanos que também vão para a Europa e conquistam títulos de respeito? Eu penso que sim. Eu acho que a Conmebol, com certeza, nas suas conversas internas lá, eles devem estar
tendo esse tipo de preocupação, né? Porque a Conmebol e a UEFA, elas têm o mesmo peso, né? Então a UEFA já tem esse curso há 45 anos, né? E a Conmebol não existe ainda um curso específico para você preparar um treinador sul-americano com conceitos daqui, com metodologias, tendo intercâmbio com vários treinadores do mundo inteiro, por que não? Mas respeitando as características do futebol sul-americano. Vamos falar da sua carreira já como auxiliar técnico. A tua primeira experiência foi com o Alexandre Galo. Como foi? Trabalhar com o Alexandre Galo, que é um grande profissional, né, hoje executivo de futebol, foi muito importante. Tive uma sequência de 7 anos trabalhando com o Alexandre, né, fazendo trabalhos importantes dentro do futebol brasileiro. Me levou em muitos clubes, Internacional, Figueirense, Atlético Mineiro, Náutico, Bahia. Fui trabalhar fora do Brasil com ele. Enfim, foi uma experiência fantástica, né? Tive grandes momentos de trabalho com ele e só tenho que agradecer a todos os lugares que ele me levou, principalmente a seleção brasileira, que foi onde eu acho que deu um upgrade no profissional Maurício Copertino, né? Realmente, quando você passa pelo crivo da CBF, as pessoas te olham diferente. Eu tive a oportunidade de ficar quase 3 anos e meio na seleção brasileira, naquele processo olímpico, que acabou culminando com o título olímpico aqui no Brasil, dirigido pelo Micali, né? Mas quem iniciou esse processo todo foi o Alexandre Galo, né? Eu estava junto com ele, a gente construiu muitas coisas assim dentro da categoria olímpica e da categoria sub-20. E não só isso, né, Cássio? Eu acho que aquele momento para mim foi muito importante, porque na grande realidade você acaba conhecendo os processos de formação do jogador, né? Que às vezes a gente não tem muita oportunidade trabalhando só com o profissional. E ali, como eu era o auxiliar contratado da CBF, eu rodei praticamente todas as categorias. Então eu ia ver um torneio da Nike, né, do Sub-15. Daqui a pouco eu ia ver um torneio Sub-17. Daqui a pouco eu estava na Olímpica vendo jogadores que já estavam jogando nas equipes profissionais de grandes clubes europeus e aqui do futebol brasileiro. Então, para mim, como formação do meu processo de treinador, foi fantástico aquilo ali, né? Então, os processos foram aparecendo na minha frente, eu como observador técnico da CBF, e ali foi muito bacana isso daí, porque hoje eu tenho uma ideia do que é uma formação de jogadores no Brasil, de jovens jogadores, né? Não só aqui, mas também no futebol europeu. Desse período que você trabalhou com o Galo, esse é o ponto principal que você destaca, a oportunidade de observar todo o processo, como você fala, desde o Sub-15, a preparação até o Sub-20, uma seleção olímpica, observar a característica de cada categoria, as necessidades, as preocupações e do próprio atleta, porque ele muda, né? Tem uma cabeça aos 14, 15 anos, outra aos 17 e outra aos 20, quando teoricamente já é profissional. Sem dúvida. Isso aí foi a cereja do bolo que eu falo sempre, né? Porque quando você está trabalhando com o profissional, você não consegue ter esse timezinho para saber como é que funciona lá no Sub-15, porque é tanta coisa que você tem que resolver. E eu tive a oportunidade de, dentro do meu trabalho, conseguir visualizar com muita tranquilidade, ir nos clubes, visitar, conversar com os treinadores, com os profissionais que lidam com aquela categoria e absorver tudo aquilo que é o processo da formação, que é diferente do Sub-15 para o Sub-17, que já muda muito hoje, né, para o Sub-20. Então, foram situações que me esclareceu muito, me deixou muito confortável em relação a esses temas de formação de jogadores, de base, e isso tudo agregou muito a minha formação de treinador de futebol. Essa oportunidade poucos treinadores têm, de ter essa visão ampla, sem restrição, você com a chancela da seleção brasileira, da CBF, porque te dá essa oportunidade visitando os clubes e os principais torneios. Principalmente por uma coisa, Cássio. Na CBF, nos trabalhos que eu estava participando do Sub-15, eu estava trabalhando com os melhores profissionais, né? Então isso me deu
um sarrafo muito grande em relação a jogadores, a trabalho e processos da comissão técnica, os profissionais que vinham trabalhar com a gente, que eram todos convocados na parte de fisioterapia, fisiologia, nutrição, analista de vídeo. Então eram todos profissionais selecionados que eram grandes profissionais. Esse contato também foi muito importante. Então tudo isso me fez subir o meu sarrafo em relação a esse processo. Então aí você fala, pô, mas nem todo clube consegue ter esse parâmetro. Ótimo, quando você chega lá, você identifica muito rápido. Ótimo que eu digo não é ótimo, né? Mas para mim, quando eu chego num clube hoje, eu consigo identificar se aquele clube está no caminho legal, bacana, de processo de formação, para mim poder, dentro do meu conhecimento, de repente até fazer uma avaliação disso tudo, né? Será que esse clube vai ter condição de trazer um jogador para mim poder lançar na equipe profissional? Deixa eu ver como é que é o processo de base dele lá. Então isso tudo me ajudou muito hoje quando eu chego num clube, né? Você identifica isso rapidamente. Como auxiliar, você também trabalhou com outro treinador, e esse é uma referência nacional, Vanderlei Luxemburgo. Como foi? Falar do Vanderlei é muito fácil, né, cara? É um dos, na minha opinião, dos 5 maiores treinadores da história do futebol brasileiro, né? E é um cara vencedor, um cara que já teve experiências fantásticas. Eu acho que ele, junto com o Scolari, junto com o Parreira, né, são profissionais assim que não dá para você ficar tocando. Os caras são top, foram formados empiricamente dentro do processo do futebol brasileiro e ganharam praticamente tudo que disputaram, né? Então foi uma NBA que eu fiz dentro do meu processo. Foram 3 anos e meio trabalhando com o Vanderlei, uma experiência na China e 3 experiências aqui no futebol brasileiro, 4 experiências aqui no futebol brasileiro, com grandes clubes, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama. Então foi fantástico. O Vanderlei é um cara que eu aprendi a todo momento, né? Me passou muita coisa importante, né? Me passou situações assim reais que ele viveu, que é isso que é legal, né? Bacana. Não adianta você ter uma obesidade de conhecimento se você não coloca em prática. E com ele, todos os conhecimentos que ele tinha, ele já tinha colocado em prática, né? Que é muito diferente da pessoa que só tem o conhecimento, né? E não pratica. Ele não, ele tinha o conhecimento e o conhecimento veio dele através da prática, né? Então isso para mim foi maravilhoso e absorvi o máximo, toda hora puxando alguma coisinha dele, né? E realmente é um mestre que eu tenho realmente que me ajuda muito, né? Até hoje a gente conversa e independente do que está acontecendo nas nossas vidas profissionais, ele sempre está presente aí no meu dia a dia. Tem um ponto, uma característica, um ensinamento, uma lição que você destaca, que você coloca na tua prateleira, fala assim, isso aqui eu aprendi com o Vanderlei? Eu acho que é não perder a nossa origem, sabe? Ele sempre me toca nesse assunto, falou, Maurício, né? Toma cuidado, né, na tua caminhada, não perca a origem do futebol brasileiro. Ele batia muito isso daí. Você é um cara que tem um conhecimento, que eu vejo que você tem uma capacidade muito grande, né? Isso, palavras dele para mim, né? E não perca essa originalidade do nosso futebol. Não deixe de praticar isso dentro dos teus trabalhos quando você seguir a tua vida. Isso daí é uma coisa que eu sempre lembro e sempre procuro tá exercendo, né? Porque eu acho que é fundamental mesmo, porque afinal de contas esse é o grande diferencial do futebol brasileiro, né? Todo mundo fala sobre isso, né? A parte técnica do jogador mudou, né? Mas todo ano aqui no futebol brasileiro é o país que sai mais jogadores para todo mundo. Quer dizer, as gerações mudaram, sim, concordo, mas a qualidade do jogador brasileiro aqui é uma fonte inesgotável de grandes jogadores. Então, eu procuro sempre estar lembrando disso e essa tá guardada lá na prateleira de cima.